Há uma chuva de bênçãos sendo derramada sobre a sua vida. E essas bênçãos, elas vêm direto do trono. Ela vem direto do trono de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Há uma nuvem, parece ser muito pequena, como a Bíblia diz. Era uma nuvem pequena, mas aquilo ali já é o suficiente. Essa pequena nuvem representa a nossa fé. Se temos fé, meu irmão, ainda que seja pequena, diz a palavra de Deus, como um grão de mostarda. Se essa fé, meu irmão, que ela talvez é tão pequenininha, mas quando ela cresce, ela torna-se a maior das hortaliças. Diga graças a Deus. Você é uma bênção, sua família é uma bênção. Não aceite, meu irmão, viver em uma terra seca. O Evangelho é uma terra produtiva. E quando você crê na palavra de Deus, Satanás não tem poder mais para acabar, para destruir ou para tirar de você aquilo que o Senhor prometeu. Ele vai cumprir. Amém? Sentem-se por gentileza. Nós vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo de número 1, nós vamos começar a leitura. Vai passar para você que está em casa, vai passar na sua tela. Você que está na igreja, se você tiver sem Bíblia, vai passar no monitor aqui ao lado. E eu queria pedir para você o seguinte: o que você está disposto a fazer para que você cumpra a vontade de Deus nessa vida? O que você está disposto a fazer? Você que está em casa agora, você que talvez nunca esteve numa igreja evangélica e você está ouvindo uma palavra, você está aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós que estamos na Rua Guarani, 1040, em Pato Branco, porém agora aí nas redes sociais, no mundo todo. Você que tem a oportunidade de ouvir falar de uma palavra que alimenta o coração, que alimenta a alma. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a se desprender para você viver o propósito de Deus? Eu uma certa vez escutei uma pessoa me dizendo assim: pastor, eu não sei nem por que eu vim para a terra. Eu não sei nem por que eu nasci, porque eu nasci para sofrer. Alguém já ouviu essas coisas aí? Diga comigo, isso é besteira. Fala, pode falar, isso é tudo besteira. Porque, meu irmão, o Senhor não faz nada mal feito. Quem foi feito pelo Senhor, diga amém. Se o Senhor te fez, Ele te formou, então Ele fez de você imagem e semelhança dEle. Nós nunca viemos a essa terra, ou não vivemos neste mundo com um propósito somente de viver, igual a árvore que fica plantada a vida inteira, dá folha, dá fruto, cai fruto, e assim por diante. Não, nós temos um propósito muito maior. Se vocês lerem os evangelhos, certa vez Jesus Cristo ele disse assim: vocês já olharam para os lírios do campo? Olha para o pastor aqui. Vocês já olharam para os lírios do campo? Vocês viram as vestes que eles se vestem? Vocês já viram quão lindo eles são? Vocês já olharam para os pássaros e perceberam que esses pássaros, eles nunca morrem de fome? Diga amém. Porque eu, o Senhor, cuido deles. Se eles são tão bem cuidados, se eles são mantidos por mim, quem dirá você? Deus tem um propósito na sua vida, mamãe, papai, irmão, irmã, filho, sogro, sogra. Deus tem um propósito para você, e nós não fomos plantados nessa terra de viventes de graça. Nós não estamos aqui somente por estar, nós estamos aqui com um propósito de Deus. E nós vamos tratar de uma mulher chamada Ana. Vocês conhecem a Ana, mãe do Samuel? Conhece essa história? Eu vou tentar aqui, em poucos minutos, tentar falar bastante coisa sobre o assunto, que tem muita coisa para a gente aprender. Olha para o pastor que eu vou explicar, porque eu vou jogar na metade da história, porque eu não vou ter tempo de pegá-la do início. Mas a Bíblia diz que a Ana era mulher de um homem chamado Eucana, e essa mulher era estéril. A Ana não podia gerar filhos. E o Eucana também tinha uma outra esposa chamada Penina. Eu não vou aqui, eu só vou contar, só parafraseando aqui pela minha boca mesmo, e você pode ler todo o capítulo 1, que vai estar escrito isso para você. E quando então a Bíblia fala que essa mulher chamada Penina, também esposa de Eucana, na época havia a permissão de um homem ter mais de que uma mulher. Nos dias de hoje nós sabemos, como está escrito em Timóteo, que o homem deve ter uma só mulher, e a mulher deve ter só
um homem, tá? Aqui nós estamos falando no Velho Testamento. Então a pessoa pega o gancho, já quer dizer, né? Une o útil ao agradável, né? Então isso aí não é nada de bom. Adultério, essas coisas não prestam, isso não é de Deus. E vamos continuar. Aí então a Penina dava filhos, ela gerava filhos para o Eucana. E quanto você pode perceber na Bíblia que as pessoas, as famílias que eram formadas, elas geravam muitos filhos. Aqui os irmãos que estão aqui na igreja talvez consigam falar comigo. Vocês se lembram dos avós? Quem teve aí, pastor? Olha, minha avó teve 15 filhos. Alguém teve caso assim ou não na sua família? Quantos filhos a senhora lembra ou não? A mãe do seu pai? 12, 13, né? E hoje em dia os jovens não querem nem casar, quem dirá ter filhos, né? Mas está certo. Eu só usei o caso da irmã, que a irmã deu o exemplo ali de 12 filhos. Na casa da minha avó é 10, né? Da minha avó, do meu bisavô era até mais. Mas assim tudo bem. Então veja que nesse tempo era uma honra para os homens, era uma honra para a família, né? Estar cheia de filhos, era uma honra ter a casa, né? Abastada de bastante, como diz um dito pessoal, é cheio de bacuri, né? Desde os pequenos, era aquela escadinha, né? De filhos. E irmãos, e aconteceu que a Ana via a Penina gerando filhos para o Eucana, gerando alegria para o Eucana, só que ela casada, sabendo que também deveria dar filhos ao seu marido, ela se entristeceu. Entenda uma coisa que eu vou falar para você: quando uma pessoa ela não gera, quando ela não está produzindo algo, quando você não consegue fazer algo de si mesmo, você se sente inútil? Quando você não consegue produzir, não digo na questão filhos, mas quando você não consegue produzir, que você não vê milagre acontecer através de você, que talvez você tenta muita coisa, mas não alcança nada, parece que as coisas não vão para frente. Então a pessoa que não gera, a pessoa que não ganha almas, a pessoa que não faz a obra de Deus, a pessoa que ela não consegue produzir frutos, como diz a palavra de Deus, Jesus falou da figueira que nós temos que produzir frutos, e frutos bons, para que fiquem esses frutos. Nós muitas vezes vamos indo para um lugar de tristeza. Quem fica triste quando você não está produzindo? Você fica triste? Você fica triste de você trabalhar e falar: pastor, está faltando condições para pagar as despesas do final do mês, está faltando a condição até muitas vezes para poder, pastor, eu queria tanto fazer uma viagem, eu trabalho, não consigo nem fazer um passeio, né? Nos dias de hoje está difícil até para fazer passeio, não é verdade? Só que assim, entenda bem o que eu estou lhe falando, vamos adentrar aqui nos pormenores, vamos entrar um pouquinho mais adentro. Quando a gente não gera, a gente se sente morto, a gente se sente inválido, a gente se sente fraco, a gente vai se desmotivando. E quando uma pessoa não gera, ela começa então essa tristeza. E ela foi buscar em Deus, ela foi até o profeta Eli, ela foi no templo, e ali você conhece a história. Quem não conhece, você pode ler todo o capítulo 1. Ela chorou, ela pediu a Deus: Deus, eu preciso de filhos, eu preciso gerar. E quando ela fala com Deus, aí o profeta Eli chega e fala para ela assim: olha, mulher, você está embriagada? Aí ela disse: não, meu Senhor, de maneira nenhuma. Eu estou aqui derramando o meu coração diante do Senhor, eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Gente, você quer gerar mesmo? Você quer gerar família abençoada? Você quer ter uma família na presença de Deus? Sim ou não? Sim ou não, gente? Pastor, eu quero gerar, eu quero ter uma família santa, eu quero olhar para os meus filhos, como diz o salmista, que são os nossos filhos serão como árvores plantadas juntos aos ribeiros. Diga graças a Deus. Eu quero, pastor, quero ver meus netos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração, servindo a Jesus Cristo. O dia que eu partir dessa terra, tem que lembrarem do meu nome na minha família, assim como Davi é lembrado. Davi era lembrado, meu irmão, que todos que nasciam para ser rei, quando viam ser rei, a Bíblia diz: e andou nos caminhos de Davi seu pai. Entenda, não era o Davi pai diretamente dele, mas eles andaram no caminho de Davi. Quando nós então marcamos uma geração, quando a gente gera alguma coisa, um fruto que fica para a eternidade, você fica feliz, sim ou não? Você gerou alguma coisa. E nós, como falamos aqui hoje em culto de família, nós temos que entender que nós temos que gerar nos nossos familiares a presença de Deus através da vida que levamos com Deus.
E a Ana, quando ela clamou a Deus, ela pediu ao Senhor de todo o seu coração que ela não queria deixar de gerar, ela queria produzir frutos, e ali então Deus ouviu a oração dela. E no versículo de número 19, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 19, eu vou começar a leitura dizendo assim: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor fez o que, gente? Se lembrou dela. Olha para o pastor, para a gente poder entender. Ela terminou a oração dela, ela voltou para casa com seu marido. E quando chegou em casa, você entende que quando a Bíblia fala que o Eucana conheceu ela, eles tiveram relacionamento, e naquela mesma noite, a qual Deus então ouviu as orações da Ana, a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. Olha para o pastor aqui, se Deus não encontra você orando, se Deus não encontra você buscando a Deus, se Deus não te encontra você fazendo o certo, que é clamar, jejuar, se esforçar diante de Deus, para que você venha produzir frutos, infelizmente, Ele não vai poder se lembrar de você. Como é que Ele vai lembrar de algo que você faz se você não faz nada? Se você não está gerando frutos, se as coisas não estão indo como você queria que fosse, então eu preciso fazer o quê? Pastor, eu preciso então reconhecer que eu vou buscar a ajuda de Deus, eu vou orar ao Senhor, e clamando a Ele, uma hora, algum momento da minha vida, Ele vai lembrar de mim. Então, algo que é muito sério aqui: se você não ora, se você não busca, se você não se esforça, como que Deus vai lembrar das suas orações? Como que Deus vai fazer alguma coisa por você? Pastor, olha, eu até venho para os cultos de família, eu escuto o senhor pregando na TV sempre, eu escuto as mensagens, mas pastor, vou falar bem a verdade para o senhor, ultimamente eu ando meio desanimado. Alguém tem escutado pessoas falando isso nos últimos dias? Ah, pastor, ando meio desanimado, ando meio preguiçoso, ando meio sem vontade, não sei, parece que eu não creio mais como eu criei em outro tempo. E a pessoa vai passando um tempo que elas começam a chorar, ela chora, fica, como dizia minha mãe, fica choramingando, né, irmãos? Fica ali chorando as pitangas, fica ali chorando as dificuldades da vida, mas não toma uma postura, não se posiciona perante o problema. Por isso que eu queria deixar bem marcado isso no seu coração, que a Ana, ela tomou uma postura, ela não ficou, meu irmão, esperando do céu cair alguma coisa, sendo que ela não tinha feito nada. Então Deus só vai se lembrar de você, se você for a Ele, amém, gente? Se você não for até o Senhor, se você não apresentar a tua causa, lembrando, como que a Ana chegou até o Senhor? Ela chegou em lágrimas. A Bíblia diz que ela ela jogou-se diante do Senhor em lágrimas com o seu coração. O que é derramar o coração? É abrir. Pastor, tem coisas que eu não falo para ninguém, tem coisas que eu não conto para ninguém, tem coisas que eu não digo para ninguém, tem coisas que eu nunca falei e nem nunca vou falar. O Senhor quer ouvir o que você tem para falar. Enquanto o teu coração está preso, você está impedindo Deus de agir por você. Quem está entendendo, diga amém. Deus não vai poder se lembrar de algo que você pediu se você não pedir. Mateus capítulo 7, versículos 5, 6, 7. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que busca, ele vai encontrar, ele vai achar. Agora, se você não for até o Senhor, Deus, meu casamento está assim, Deus, o meu problema está assado, Deus, o problema é meu filho, Deus, o meu problema é isso, o meu problema é aquilo. Eu não sei qual a situação que você passa, pastor, o meu problema é que eu sou abandonado, a minha família esqueceu que eu existo, a minha família nem lembra que eu sou da família mais. Há quantos anos que o meu irmão não fala comigo? Há quantos anos que a minha mãe não fala comigo? Amigos, nós precisamos apresentar a nossa dor para o Senhor. Não é para você ir chorar para Jesus: ai Deus, o Senhor lembra de mim? Não, mas você tem que derramar a verdade. Se chegar a verdade e você entender que precisa, você chora, você abre o coração, fala o que tiver que falar. Deus, eu não aceito perder meu filho para droga, eu não aceito perder meu filho para o Covid, diga amém. Amém, gente? Eu não aceito perder meu marido, eu não aceito perder meu casamento de 30, 40, 50 anos de casado, agora o diabo quer fazer separação. Não, eu não aceito isso, meu Deus, eu não aceito.
Só que muitos de nós estamos contrários à palavra de Deus. O Senhor lembrou-se de Ana, por quê? Porque ela se derramou diante do Senhor. Me perdoe se estou sendo duro com essa palavra agora, mas creio que seja algo de necessidade, porque todos nós precisamos. Você está com um problema? Se você não tem buscado a Deus de todo o teu coração, esse problema para você é insignificante, porque se fosse um problema de verdade, você iria à presença de Deus. Ah, pastor, tem coisas que a gente tem que orar um pouco mais. Espera aí, irmãos, você vai deixar o diabo levar algumas coisas suas? Não, eu não quero nada na mão do diabo. Eu não quero meu marido, não quero minha esposa, não quero meu filho, não quero meu irmão, não quero minha avó, não quero meu pai, não quero minha sogra, não quero meu sogro. Eu quero todos na presença de Deus, uma família santa. Diga amém. Ah, pastor, mas é que é complicado, né? O senhor não conhece como que eles são. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Eu só preciso apresentar a Ele, porque, meu irmão, quando você apresentar a Deus, vai chegar um momento que a tua oração vai fazer com que Deus lembre de você. Amém? Mas você precisa fazer isso. Você que está em casa me assistindo agora, não seja preguiçoso. Não seja talvez aquela pessoa que talvez assista, ouça a mensagem, ouve a palavra, até lê a Bíblia, tem um tipo de fé, mas a fé não cresce. Alguém das irmãs aqui, ou você que está em casa, já plantou alguma coisa? Já plantou uma semente ali, um fruto, uma flor? Puxa vida, você cuida da terra, né? Aduba, planta, cuida, né? Tem um cuidado, e a expectativa que a pessoa que está plantando é que logo, logo ela veja o quê? Ela veja nascer aquele fruto. Veja nascer aquele fruto, perdão. Vê nascer o fruto, vê saindo para fora aquele, você está cuidando daquilo. Quando você não vê gerar, eu não sei se você, a minha filha, ela vai fazer 15 anos agora esse mês, ela vai fazer 15 anos, e ela ganhou uma muda de babosa. Sabe o que é babosa? É uma planta lá cheia de espinho, né? Ela falou, não, porque isso aqui é bom para o cabelo, planta na tua casa e tal, e daí ela falou assim, eu vou levar. Levou para casa a tal da babosa e plantou lá e colocou num vasinho, já está crescendo, agora ela vai colocar na terra agora. Aí ela falou assim, olha pai, olha o tamanho que está aqui já a babosa que eu peguei a mudinha. Quando você começa a orar, é só uma mudinha. Aquela oração produz uma pequena fé, mas ao passar do tempo, aquela fé vai se aprimorando, ela vai crescendo, até que você move o coração de Deus. Diga amém? Por isso que a Bíblia fala, o grão de mostarda ele é pequenininho, ele é o menorzinho que existe dos grãos, porém quando ele cresce, torna-se a maior das hortaliças. Quando nós falamos de fé, nós temos que entender que às vezes nós vivemos muito na fé, vivemos no passado muito, oramos, clamamos e Deus sempre ouviu, mas talvez você parou de clamar, você parou de buscar. Ah, pastor, eu não faço como antes, eu não sou bobo, eu não sou boba como eu era antes. Não, pelo contrário, desculpe a forma que eu vou falar, bobo e boba é a pessoa que deixa de buscar a Deus. Bobo é a pessoa que se afasta do Senhor. Vamos continuar a leitura? Agora olha que coisa linda aconteceu, versículo 20. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, que significa ouvido por Deus. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para todo sempre. Olha um pouquinho para o pastor. Quando a Ana se derramou diante de Deus, ela fez uma promessa. Ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo entregar ele na tua mão. Gente, está uma onda tão feia e triste, de que os pais criam seus filhos para quem? Para si mesmo. Nós não criamos filhos para nós mesmos, nós criamos nossos filhos para servirem a Deus. Amém, gente? Nós temos que criar nossos filhos, nossa família tem que ser baseada em todos os sentidos, servirem a Deus.
Veja que quando esse menino nasce, passou o tempo ali, né, os 9 meses da gravidez, e quando ela teve o filho, a primeira coisa que ela pensou, gente, eu acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis que eu já, aliás, vi já Abraão também tomando uma decisão bem séria, né? E agora ela tem que tomar a decisão de nunca ter tido um filho, e agora ela precisa, o filho que Deus deu para ela precisa entregar para o Senhor. O que você está disposto a entregar para o Senhor? Entenda o que eu vou te falar, tá? Não vamos agir enganosamente. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa dar carro, você não precisa fazer nada, né, físico para Deus. Você tem que dar seu coração para Ele, amém, gente? Só que uma coisa é bem clara, ela fez um voto a Deus e ela cumpriu o que falou. Porque chegou o dia, chegou um período ali já que o menino estava crescendo, já estava sendo desmamado o menino, e ele fala assim, ela fala, marido, o negócio é o seguinte, quando eu pedi a Deus esse filho, eu disse que eu entregaria para o pastor da igreja, e o pastor então ensinaria ele a ser um homem de Deus, ele seria um servo do Senhor, ele seria alguém que faria a obra de Deus. Então quando ela fala isso, entenda que eu vou te falar, existem orações que ninguém sabe, existem coisas que você falou com Deus que ninguém conhece, nem teu marido, nem tua esposa, nem teu filho, nem teu irmão, nem teu pastor, ninguém sabe aquilo que você falou com quem? Com Deus. E aquele voto que ela fez naquele dia foi tão sincero e verdadeiro, que agora ela tomou a decisão depois que o menino nasce. Vamos falar bem a verdade, quem no lugar da Ana ficaria um pouco preocupado agora? Puxa vida, eu queria tanto ter esse filho, mas puxa vida, como é que eu faço para dar essa criança, meu Deus? Vou dar para um pastor, vou saber, vai que ele não cuide da criança direito, vai que ele deixa essa criança de qualquer jeito, será que vai dar de comer para ele? Lembre-se que ela não podia ter filhos, e quem deu condições para que ela tivesse foi Deus, e ela foi cumprir o voto dela. Quando nós fazemos um voto a Deus, de entregar nossos filhos ao Senhor, de entregar a nossa família ao Senhor, nós temos que compreender que vai gerar para mim um custo. Olha para o pastor, por favor. Vai gerar um custo, e esse custo, meu irmão, é um custo de muitos dias de lágrimas, dias de joelho no chão, dias de você, como diz um dito popular, engolir sapos atravessados. Porque o custo para nós não é pegar uma criança hoje e trazer aqui na igreja para deixar com o pastor criar. Mas entenda que ela tinha que se desprender daquilo. Ela ia ter que se desprender, e vamos falar a verdade, muitas vezes para a gente fazer a obra de Deus dentro da nossa casa, nós vamos ter que nos desprender de algo que nós queremos, de algo que nós gostamos. Nós vamos ter que deixar esse coração, mas pastor, como é que eu vou dar meu filho? Como é que eu vou entregar? Às vezes a gente quer fazer algo que Deus não quer que a gente faça. Pense comigo o seguinte, tem por exemplo casos da mamãe, do papai, que tem seus filhos que moram em casa, né, com seus 30, 45 aninhos, né? Amém? 55 aninhos, está na casa, está na barra da saia da mamãe. Quando o filhinho não consegue pagar a continha, quem que paga a continha? Papai e mamãe. Não, mas vai ajudar o filhinho. Irmãos, talvez você não está vendo o milagre acontecer porque você está prendendo a tua família de crescer. Quando a gente continua sendo imaturo na fé, a gente continua na vida da dependência dos outros, e nós precisamos depender só de Deus. A Ana, ela resolveu, eu dependo do Senhor e eu preciso desse filho, e se o Senhor me der esse filho, eu entrego ele na tua mão. Você tem filhos? Você tem um casamento, você tem família que você ama, se você colocar na mão deles, creia que o Senhor vai fazer o melhor para esse filho, creia que Deus vai fazer o melhor para essa família. Só que eu tenho que entender que o agir de Deus é diferente do meu. Irmãos, quem imagina, irmão, o profeta, preste atenção, quando o filho é seu, ele pode fazer o que for, ele pode fazer o que for errado, você vai correndo e faz o quê? E abraça, não filho, mamãe está aqui, papai está aqui. Agora pense em uma outra pessoa criando um filho que não é o seu. Como que você acha que vai ser o tratamento? Vai ser com um tratamento baseado em sentimento? Não,
até porque o pastor não era, ele não tinha, lá na igreja onde ele era pastor, no templo onde o sacerdote Eli era pastor, o Eli não tinha uma creche, até porque ele não saberia como fazê-lo, mas a Bíblia diz, irmãos, que a Ana levou essa criança. Só que para levar essa criança, ela fala com o marido, e o marido fala assim: olha, ô mulher, o negócio é o seguinte, versículo de número 23, para a gente poder não ficar só na minha voz aqui, ó, 23, diz assim, ó: e Eucana seu marido lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Olha para o pastor. Quando a Ana falou com Eucana, o que o Eucana podia falar? Mulher, você é? Podia ou não podia? Você está ficando louca, mulher? Você vai pegar o filho. Você chorou desesperada a vida inteira querendo esse filho. Aí eu imagino dentro de casa, irmãos, que uma casa que não tem união para se tomar decisões, uma casa onde cada um faz o que quer, a casa não vai para frente, não há prosperidade. E quando eu falo prosperidade, nunca se esqueça que não é só a vida financeira, mas as coisas não fluem, não há uma paz naquela casa, porque tudo que é feito, meu irmão, em desordem, termina em bagunça. E quando Eucana escutou essa palavra, ele, sabendo que sua mulher era de Deus, ele disse: sim, mulher, faça conforme você está falando. Como assim, pastor? Esse homem doido vai deixar levar o filho dele? O filho não era só da Ana, mas ele entendeu que era algo de Deus. Eu vou levar para o profeta e ele vai cuidar dele. Gente, nós queremos ser Deus na vida dos nossos filhos. Nós queremos ser Deus na vida do marido, né? No caso da irmã. Ah, mas eu quero ser Deus na vida da esposa. O que quer dizer querer ser Deus na vida de alguém? Nós queremos obrigar as pessoas a fazer as coisas do jeito nosso. Uma das coisas que me marca aqui, chamando bastante atenção, é que o Eucana ele não fala nada, ele só diz assim, ó, que se isso é de Deus, o Senhor vai. Vamos de novo? Se isso é de Deus, o Senhor vai confirmar. Gente, é algo muito sério, porque o Eucana, ele não coloca dúvidas no coração da Ana. Olha, Ana, se isso é algo de Deus, Deus vai confirmar a palavra dele. Sabe o que ele quis dizer? Ana, se o teu coração, se o teu sentimento não for mais forte do que levar esse menino novamente, levar esse menino para a casa do profeta, para o templo, olha, isso então você pode fazer de acordo com o que você falou. Se é de Deus, você vai conseguir levar ele lá, vai deixar ele lá e ele vai ser uma bênção. Diga amém. Quando é de Deus, meu irmão, você não precisa nem ficar preocupado. Será que se eu falar para ele vai ficar bravo? Será que se eu falar para ela vai ficar brava? Quando o negócio é de Deus, o Senhor faz com que as portas se abram. O Eucana não pestanejou. Salmo 133, a Bíblia diz que quando o Senhor ordena a bênção, Ele ordena onde há união. Onde há discórdia, meu irmão, não vai para frente. O marido fala uma coisa, a esposa fala outra, a esposa fala uma coisa, o marido fala outra, o pai fala uma coisa, a filha fala outra, o filho fala outra coisa. Sempre há aquela discussão. Eu não sei se os irmãos, eu acho que eu estou ficando meio velhinho, mas antigamente o negócio era mais embaixo, como diz a minha mãe, né? Ela falava, se ela olhar, na verdade minha mãe não falava. Se chegasse visita em casa, quem é desse tempo assim, ó, daquele olhar fulminante, já podia esperar que depois que a visita fosse embora, meu irmão, como, não sei se você já ouviu falar isso aí, né? Mas a cintada, as varadas iam comer no lombo. E eu digo isso para você, pastor, mas que coisa feia, ensinar. Não estou ensinando, a Bíblia fala que tem que se usar da vara da correção. Hoje em dia, meu irmão, a criança já nasce já dentro de um computador, dentro de um smartphone, já nasce já no berço de ouro. O tênis que o filho usa custa R$500 e o pai usando um sapato furado. Verdade ou mentira? O pai está com o sapato furado, mas o filho usa um sapato de R$500. Os filhos mandam nos pais, não é os pais que mandam nos filhos. O culto não é de pais e filhos, mas eu preciso explicar sobre isso.
Aí a gente vai tendo dó, a gente vai deixando o sentimento, mas tadinho, tadinha, tadinha. Não, mas eu tenho que fazer do jeito de Deus. Por isso que o Eucana fala, se é de Deus, Ele vai confirmar a palavra. Amigos e amigas, nós não podemos fazer nada que o Senhor não confirme primeiro. Eu vou fazer tal coisa. Não, confirma com Deus primeiro. É isso que Deus quer que eu faça? Porque nós somos muito de... isso é do ser humano, né? Nós somos de querer resolver as coisas no ato, né? Não é assim que eu vou fazer e acabou. Não é assim que eu quero que seja. Mas nem sempre o que você acha que é. Quando você age no sentimento, na tua emoção, você está fazendo que a palavra de Deus se cumpra. Eu vou ajudar meu filho, eu vou pagar 3 meses de aluguel para ele. Amém, estenda a mão. Não estou dizendo que você não possa ajudar, mas isso já faz em quantos anos? Pastor, faz uns 35 só. Faz só uns 50. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, irmã. Às vezes a família tem problema dentro de casa, marido e a mulher brigam por causa dos filhos. Entenda, eu não estou desprezando o amor do pai para com o filho e da mãe para com o filho. O problema é, se não há união, meu irmão, se o marido, olha, não vai fazer isso, então a esposa não pode fazer. Mas é que ele é ruim. Vamos fazer o seguinte, quem já leu na Bíblia que o pai só repreende o filho que ama? Quem já percebeu que a mamãe é mais carinho, mais amor, né? Não é assim? Lá em casa é assim pelo menos, né? Lá em casa eu tenho 3 filhos. Lá em casa minha esposa fala assim, vou chamar teu pai. Sai um para cada canto. Né? Vou chamar teu pai. Vocês vão ver só. Jefferson. Não, mãe, não, tá bom. A mãe é aquela que deixa a corda aí, né? Aquela que deixa as coisas irem de qualquer jeito. Entenda bem, não é na maldade. Mas tadinho, tadinha. Minha esposa, esses dias atrás, eu dei uma gorjeta, né? Eu dei um presentinho para minhas filhas. Olha, esse dinheirinho é para vocês. O pai sempre vai dar para você. Sempre que o pai tiver, o pai vai dar para você essa mesada aqui. Aprenda a administrar ele, porque quando você quiser um doce, quiser um chocolate, quiser comprar alguma coisa, você tem que ter o dinheirinho. Mas não se esqueça, se acabar ele, você pedir para mim, eu não dou. Pastor, para de ser ruim. Irmão, se eu não ensinar eles a administrarem hoje, amanhã, quando eles ficarem adultos, eu vou ter que pagar as contas deles. Verdade ou mentira? Aí veja que, pastor, mas tadinho, que dó. Pois é, a minha filha, pai, o senhor tem que pagar a minha faculdade. Falei, filha, seja muito inteligente. Mas seja muito inteligente, porque você vai fazer faculdade de graça. Deus vai te dar a condição de fazer faculdade de graça, em nome de Jesus. Você vai ganhar a bolsa completa com a tua sabedoria, diga amém. E eu saio de casa, ela está estudando, eu volto para casa, ela está estudando. Irmãos, quando a gente passa a mão na cabeça dos filhos, nós estamos contrariando a vontade de Deus. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, diz o Senhor, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não saia do caminho do Senhor. Então veja que há uma união dentro da casa da Ana, que fez com que tudo fluísse do jeito de Deus. Irmãos, a perguntinha básica, Deus confirmou a palavra dele? Sim ou não? Samuel não foi o grande profeta Samuel? Mas por que aquilo aconteceu? Porque Deus confirmou. Pastor, mas eu faço de tudo para aquele menino, eu faço de tudo para aquela menina. Deus confirmou a palavra? Ele mudou? Ela mudou? Não mudou, pastor. Então você tem que parar de agir do seu jeito e deixar as coisas do jeito da palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, isso aqui é muito sério. Olha o 24. E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. O senhor aqui em S minúsculo, que significa que era o profeta. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Gente, é tão bom quando eu vejo você contar um testemunho. É tão gostoso ver você falar, pastor, olha, aconteceu isso, Deus abençoou. Irmão, o Eli está vendo agora a promessa que em outro tempo foi feita por essa mulher em lágrimas, dentro daquela igreja onde ele era pastor. Ela vindo assim, olha, lembra de mim? Lembra aquele dia que eu vim e chorei aqui na presença de Deus? Então, Deus me ouviu, diga amém.
Irmão, se tem uma coisa que alegra o teu pastor, irmão, é você contar o milagre que Deus operou na sua vida. Agora me desculpe que eu vou te falar, irmão, se você não ouve, irmão, teu pastor, se você não ouve a palavra de Deus, se você não pratica a palavra, você não vai contar o testemunho. Até o teu pastor vai ficar triste por não ouvir você contar o milagre. Por quê? Porque você ouve o que é certo fazer, mas faz o errado. Você sabe o que deve fazer. Ah, pastor, mas é que, sabe como que é coração de mãe, né? Sabe como que é coração de pai, né? Pera aí, mas o coração do pai, ele é justo. Amém, gente? Tem que ser justo. Estender a mão, claro, perdoar, ajudar, nunca negar ajuda. Mas a gente tem que entender que tudo existe um agir de Deus. Quando ela chega e fala, olha, o Senhor me respondeu. Versículo 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Diga graças a Deus. Mais uma vez a minha pergunta, o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a se desprender de você, para se cumprir algo de Deus na sua vida? Eu me lembro agora, aqui me veio no coração, Gênesis 11, versículo de número 1 até o 7, a Bíblia diz, naquele momento que eles queriam construir aquela torre, lembra daquela torre, chamada Torre de Babel? Lembram? A Bíblia fala que Deus veio visitar aquela torre, Deus veio visitar, porque eles queriam fazer um propósito de, naquela união deles, fazerem que chegasse ao céu, para que eles fossem lembrados, para que eles não fossem espalhados na terra, para que o nome deles ficasse marcado eternamente. Eles queriam esse ego, esse orgulho. Aí a Bíblia fala que Deus falou assim, ó, eu vou ter que colocar divisão no meio deles, eles vão ter que começar agora, eles não vão se entender, cada um que se entenda vai para um canto, eu que falo português para cá, quem fala hebraico para lá, quem fala aramaico vai para lá, amém? E assim por diante. Houve a divisão, a separação de línguas. Aí o Senhor diz assim, eu não tenho tempo de abrir agora para você, mas o Senhor disse desse jeito assim, se nós não confundirmos eles, o Pai, Filho e Espírito Santo, se nós não o confundirmos eles, ninguém para eles. Irmãos, se nós nos unimos, ninguém segura o povo de Deus. Só que nessa união Deus não pôde promover a bênção, porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo se espalhasse, crescesse e multiplicasse. Amém? Eles queriam ficar ali. Quando é uma união no propósito de Deus, Eucana e Ana se uniram num propósito de Deus. Deus abençoou? Sim ou não? Se nós nos unimos para fazer o certo, Deus ordena a bênção. Se nos unimos para fazer o que é errado, Deus nos espalha, Deus faz a gente sofrer. Não adianta se unir para fazer o que é errado. Primeiro nós precisamos da palavra de Deus, que venha confirmar o que Ele prometeu. Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus. Nunca se esqueça, eu tenho que estar disposto. Ah, pastor, mas como é que eu vou ver o coitadinho, a coitadinha passando por isso? Meu irmão, minha mãe falava assim, vocês não vão ficar bravos comigo se eu falar isso? Vai ficar bravo ou não? Minha mãe falava assim para mim, ó, coitadinho é filho de rato que nasce pelado. É verdade, irmão. A senhora também já ouviu isso? Ah, então não é só eu que escutei essa não, né? Coitadinho é o filho do rato que nasce pelado. Meu irmão, nós precisamos aqui, ó, da palavra. Palavra de Deus é o que vai nos santificar e nortear a nossa vida. Amém? Graças a Deus. Meus amigos de casa, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo e até mais.